transtorno de personalidade borderline, nem todo mundo conhece, né? Não é um tema que a gente costuma ver assim, como depressão, como ansiedade, como TDAH, né? E assim, veio o interesse de vocês pelo tema, né? Inclusive porque as inscrições terminaram muito rapidamente. Foi uma grata surpresa e estou aqui agradecendo a vocês, né? Então, eu me chamo Luciana, sou psiquiatra, faço parte do programa de personalidade, transtorno de personalidade borderline, da internação aqui da Olist. E vou falar um pouquinho para vocês sobre sintomas e tratamentos do transtorno de personalidade borderline. E por que falar de transtorno de personalidade borderline? Ele é um transtorno prevalente, de início precoce, com grande impacto clínico, social, funcional, apresenta alta comorbidade psiquiátrica, e depois eu vou passar um pouquinho sobre isso para vocês, tem um risco elevado de suicídio e automutilação, além de custos expressivos para pacientes, família e sociedade, né? Porque é uma população que acaba, muitas vezes, também internando, não somente na clínica psiquiátrica, mas também por tentativas de suicídio, né, em hospitais clínicos. A prevalência na população ela é realmente significativa. Ela tem 0,7% a 2,7% da população convive com o transtorno de personalidade borderline, e no contexto clínico é ainda maior, né? São os pacientes que procuram mais atenção primária, então cerca de 6% costuma ter um transtorno de personalidade borderline, cerca de 11% a 12% dos pacientes do ambulatório psiquiátrico são pacientes com transtorno de personalidade borderline, e na internação psiquiátrica chega a 22% da população dentro dessa internação. Em relação à diferença entre os sexos, né? Na verdade, não existe tanta diferença na estatística. Tem 2,4 a 3, né, para homem, 2,4 e 3% em mulher. Porém, a gente vê que nos contextos clínicos chega muito mais mulher do que homem com transtorno de personalidade borderline. Então, as mulheres elas são mais levadas para as clínicas psiquiátricas, elas procuram mais por conta dos seus sintomas. Então, chega a 72% dos casos são mulheres, né, que chega até nós. O diagnóstico, ele geralmente é realizado no final da adolescência e início da vida adulta. Porém, a gente sabe que a manifestação do transtorno psiquiátrico, né, do transtorno borderline, ela começa desde a infância, muitas vezes. Então, desde 12 anos de idade, a gente já começa a verificar ali alguns sintomas que a gente já entende como algo que vai persistindo ao longo da vida, e a gente já consegue dar diagnósticos muito mais precoces do que anteriormente, né? E tem uma prevalência elevada, inclusive, em contexto psiquiátrico, de adolescentes na internação, que chega até 30% dos adolescentes internados. Então, é uma população que a gente sabe que tem um grande risco de suicídio. Então, 75% a 80% desses indivíduos vão tentar suicídio ao longo da vida. E é importante falar que, embora as mulheres cheguem muito mais ao tratamento do que os homens tendem a ter comportamentos suicidas muito mais graves e realmente conseguem, né, chegar, de fato, ao ato suicida. Tem 4% a 6% desses indivíduos eles cometem suicídio, de fato. Então, a gente percebe que realmente é uma população que tem um grande risco mesmo, né? Muito prevalente isso. Tem uma alta frequência ainda de comportamentos autolesivos para além das tentativas de suicídio. Então, a gente tem que saber diferenciar, inclusive, o que é tentativa de suicídio e o que são comportamentos autolesivos que não têm intenção suicida. E, para além disso, tem uma redução média da expectativa de vida de 6 a 7 anos, quando comparado à população normal. Em relação às comorbidades, a gente entende que praticamente é regra dentro do transtorno de personalidade borderline, né? Então, é muito comum comorbidades psiquiátricas nesses indivíduos.
cerca de 83% possuem algum tipo de transtorno de humor, seja transtorno bipolar, seja transtorno depressivo mesmo maior. Transtorno de ansiedade, 85% apresentam também transtorno de ansiedade. Substâncias, uso de substâncias, abuso, dependência química, 78% apresenta como comorbidade. O TEPS, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né, 30% dos indivíduos apresentam também como comorbidades. E outros transtornos de personalidade. Isso é muito importante, porque dentro dos transtornos de personalidade, a gente, inclusive, tem alguns grupos, né, que são de subdivisões, que antes se fazia mais do que hoje, mas ainda a gente ainda usa na nossa prática, que tem o grupo A, o grupo B e o grupo C. E o transtorno de personalidade borderline, ele está dentro de um grupo que é chamado o grupo B, que é o cluster B, que ele compartilha algumas características que se assemelham aos outros que fazem parte do mesmo grupo. Né? E que são, por exemplo, o transtorno de personalidade histriônico, o narcisista e o antissocial. E a gente sabe que, inclusive, na população masculina, em relação a essa comorbidade de transtornos, outros transtornos de personalidade, tem muita correlação, muitas vezes, com o próprio transtorno antissocial. É uma morbidade, né, que tem um impacto funcional muito significativo, social também muito significativo. E a gente percebe que apenas 16% desses indivíduos têm um relacionamento instável. A gente sabe que uma das características é justamente ter relacionamentos instáveis. Eu vou falar sobre isso depois. Cerca de 35% tem funcionamento adequado somente com o trabalho com estudos. Quer dizer, somente 35% conseguem ter uma vida normal, que vai estudar, que vai conseguir trabalhar. Então, assim, é um impacto realmente funcional muito significativo. Os custos que são elevados, né, em relação ao tratamento, em relação às consequências, né, do transtorno, a alta utilização de serviços médicos, absenteísmo, né, incapacidade laboral. Então, são aqueles pacientes que muitas vezes faltam bastante no trabalho, e aí gera todo esse impacto mesmo nas outras pessoas também, né? Como eu falei anteriormente, em relação ao diagnóstico, né, então pode ser realizado ainda antes dos 18 anos. Antigamente se falava muito sobre isso. Só pode dizer que tem um transtorno de personalidade borderline depois de 18 anos. Mas não, quando a gente observa já aquelas crianças, né, com características já disfuncionais na personalidade, se você percebe já um padrão de persistência desses sintomas ao longo de pelo menos 2 anos, a gente já pode dizer que aquele indivíduo tem um transtorno de personalidade borderline. E isso é muito importante, porque quando a gente faz um diagnóstico mais precoce, a gente tem a oportunidade de trabalhar aquele diagnóstico cada vez mais precoce, para que tenha um resultado mais rápido também. Né? Então, a gente vai encaminhar mesmo e fazer as intervenções específicas para a redução do risco de desfechos negativos, como automutilação e suicídio. Né? Deve ser realizado por profissionais experientes. E aí eu quero até trazer, assim, me surpreendeu recentemente quando foi divulgada essa palestra. No meu Instagram, ele não é aberto, mas uma garota me adicionou no Instagram, e era uma garota que estava dizendo que o nome era assim, alguma coisa borderline, eu não me lembro. E eu parei para olhar, né? Eu fiquei bem curiosa. E ela estava relatando como foi a vida dela ao longo dos anos, como foram os sintomas, e que ela não foi diagnosticada corretamente ao longo da vida, ou que, pelo menos, foi diagnosticada, mas ela não foi informada sobre o diagnóstico dela. E ela descobriu, depois de muitos anos, através de um relatório médico, que ela resolveu ver o CID, e no CID tinha no relatório lá que era de transtorno de personalidade borderline. Mas os médicos falavam para ela que ela tinha só ansiedade, depressão. E como é que... Aí não melhorava com remédio, depressão, ansiedade não melhorava com remédio. Então, assim, ela foi privada de fazer um tratamento adequado ao longo da vida dela, por conta também de, talvez, profissionais que não tinham essa experiência, né, e não se preocuparam com essa questão da psicoeducação, de orientação do tratamento correto para essa paciente. Então, assim, como eu falei anteriormente, também a estabilidade desses sintomas ao longo do tempo, né, é um aspecto importante do diagnóstico. Ele vai trazer um impacto funcional significativo, e realmente isso é um fator muito importante no transtorno de personalidade borderline, quando a gente verifica hoje, por exemplo, nas classificações atuais aí do novo CID, né, que a gente tem o CID-11, que a gente aqui no Brasil ainda não segue, porque ainda não teve
os protocolos, burocracias, né, que são necessárias, mas ela já fala sobre a gravidade. E a gravidade, ela fala sobre justamente o impacto funcional do transtorno na vida daquele indivíduo. Então, quanto maior o impacto, mais grave é aquele indivíduo. E é importante a gente saber também que, no período da adolescência, existem as flutuações emocionais, normativas, né, que a gente precisa também saber diferenciar do que é ali que é patológico e do que é fisiológico. Então, para não confundir, que a gente sabe que tem a aborrecência, né? É. Então, assim, os sinais precoces do transtorno de personalidade borderline, né, são as dificuldades marcantes na regulação emocional. Então, assim, aquele indivíduo que tem muita dificuldade de manejar ou de expressar a raiva e a tristeza, eles têm o que a gente chama, inclusive, de alexitimia, né, que é essa dificuldade mesmo de entender quais são as suas próprias emoções. Então, eles têm muita dificuldade na regulação emocional e também nessa expressão mesmo, de manejar essas emoções, né? Essa baixa consciência emocional, na verdade, que é a alexitimia, gente, perdão, que lá está falando da dificuldade mesmo de regular a emoção. Então, aquela criança que tem a fase natural da birra, né? Mas tem aquelas que você vê que é uma birra além do normal, do que a gente identifica, ou que ela permanece mesmo depois daquela fase que a gente entende que é natural da criança apresentar as birras, né? E aí ela tem aqueles padrões bem disfuncionais mesmo de se jogar ou quebrar coisas em casa. E aí isso é bem notado assim pela família, que muitas vezes chega e fala, sempre foi uma criança mais difícil assim de manejar, tinha muita dificuldade de manejar essas emoções, né? De receber um não. A relutância em expressar sentimentos também é um sinal precoce. A impulsividade, né? Então, a reagir de forma muito impulsiva, a brigar, né, com o irmão, com a família, às vezes bate nos pais de forma muito impulsiva. A agressividade, né, que está aí presente, não adere aos padrões. Então, por isso, os pais chegam muitas vezes falando ela é diferente do padrão, não é igual às outras colegas, muitas vezes. É porque realmente tem essa dificuldade de seguir, muitas vezes, as normas que estão ali, as normas daquele local, né, ou as normas da própria casa. E também os problemas de controle cognitivo. Então, assim, eu trago aqui os principais sintomas de transtorno de personalidade borderline. A gente sabe que é um transtorno muito complexo, né? Existem muitas variações dentro disso aí, porque alguns pacientes podem apresentar alguns dos sintomas, outros não apresentam, né? Então, assim, a gente traz isso aqui como um modelo, mas não é que todos os pacientes vão apresentar isso. Isso vai ter uma variação enorme. Inclusive, que para o diagnóstico, às vezes, fica um pouco... não fica tão evidente assim, muitas vezes, porque a gente também imagina que tem aquele padrão que é bem típico, que a gente vê de livro, mas tem uns que são mais tênues e que não têm um comportamento autolesivo, que não tem esses comportamentos suicidas, as ameaças suicidas. Então, a gente tem que ter bastante cuidado mesmo na hora de identificar esse transtorno para a gente poder conseguir fazer um tratamento adequado. Então, a instabilidade emocional, mudanças bruscas de humor, então, aquele paciente, aquele indivíduo que chegar, uma hora ela está feliz, na outra hora ela já está super chateada, está chorando. Então, é uma instabilidade que está relacionada também, muitas vezes, com um fator externo. Então, ela fica muito triste, aquele indivíduo que fica ali, que chora muito, que está arrasado, né, que é muito intenso, o sentimento é muito intenso mesmo para essas pessoas, por algo que aconteceu que, às vezes, a gente julga que é pequeno. Né? Um medo intenso de abandono e de rejeição. Então, sempre tem uma distorção mesmo assim, nas relações, inclusive. Acredita que alguns comportamentos alheios estão relacionados a um ato de que vai estar abandonando ou está rejeitando aquela pessoa. E isso traz um medo, traz um esforço, inclusive, muitas vezes desesperado, para evitar esse abandono, né? Os relacionamentos que são instáveis e são muito intensos, como eu falei. E essa instabilidade é aquela coisa de vai e volta, briga muito. Ao mesmo tempo, tem um padrão de olhar aquela pessoa, muitas vezes, essa pessoa eu acabei de conhecer, mas é a pessoa mais maravilhosa do mundo, é o homem da minha vida, ou é a mulher da minha vida, é quem eu quero casar, mas aí acontece alguma coisinha. Não, essa pessoa é
péssima, não presta, não quero mais saber na minha vida. Então, tem essa instabilidade muito grande em relação ao outro também. E a própria perturbação da identidade, da autoimagem, porque também há uma própria instabilidade em relação a ela mesma, a pessoa, no caso, né? De, muitas vezes, se sentir bem, de achar que é uma pessoa boa, mas aí depois acontece algo e acha que é uma pessoa muito ruim, ou até mesmo em relação à própria imagem corporal, tipo, às vezes está se achando bonita, mas depois está se achando horrorosa, a pior pessoa do mundo, a pessoa mais feia do mundo. Então, há sempre essa instabilidade também em relação à própria identidade. A impulsividade em áreas potencialmente destrutivas. E aí eu posso dizer que tem relação com drogas, por exemplo, né? Em relação a sexo desprotegido, em relação a compras. Então, às vezes, aquele indivíduo acaba se endividando mesmo, porque faz compras muito compulsivas. A alimentação também, então pode ter compulsão alimentar. E aí, quando fala de destrutiva, a compulsão alimentar pode levar a muitas doenças, né? Também. Os comportamentos autolesivos e ameaças suicidas, como eu falei, não é obrigatório ter, mas isso é muito comum apresentar. E quando chega, muitas vezes, no próprio pronto atendimento, eu trabalho em hospital também, clínico, e a gente vê que assim, a grande maioria dos pacientes que chegam numa emergência clínica com tentativa de suicídio são portadores de transtorno de personalidade borderline. E eles chegam lá com comportamentos autolesivos. Esse comportamento autolesivo, ele pode ter funções diferentes, né? Esses comportamentos eles podem ter relação tanto com a tentativa de suicídio, podem ter relação com a autorregulação emocional, ou seja, estou sentindo uma angústia muito grande e eu preciso regular essa emoção. Então, o que é que eu faço? Eu vou me cortar porque isso alivia a minha angústia. Eu transfiro, muitas vezes, a dor que é emocional para uma dor física, né? E também pode acontecer, em alguns momentos, de ser um acting out, né? Que seria aquele paciente que está fazendo, tendo esse comportamento para poder, de alguma forma, chamar atenção. Mas eu não digo de uma forma pejorativa de chamar atenção, mas assim, eu estou precisando de cuidado, eu preciso que vocês olhem para mim, né, nesse momento. Porque, às vezes, não sabe se relacionar de uma forma funcional mesmo, né, de assim, olha, a outra pessoa vai estar comigo quando eu estiver bem. Não, mas quando eu estiver mal, vai ser mais fácil que o outro esteja comigo cuidando de mim, né? Então, isso tudo precisa ser trabalhado com esses indivíduos. O sentimento crônico de vazio é algo que acontece muito. Esses indivíduos eles falam sobre esse vazio que tem interno, né? E muitas vezes erradamente diagnosticado como uma depressão, né? Mas isso é um quadro bem típico mesmo do transtorno de personalidade borderline. A raiva intensa, inapropriada, dificuldade de controlar essa raiva. Então, muitas vezes, tem comportamentos extremamente explosivos. Podem cursar com episódios assim que a gente chama de frangofilia, que é quebrar tudo em casa, né? Quebrar tudo em casa. E é bem assustador. Muitas vezes, as pessoas se sentem realmente bastante ameaçadas com isso, mas a questão é justamente essa, porque a raiva que é totalmente inapropriada para aquele momento e ela não consegue controlar aquele comportamento. E, muitas vezes, depois, ele se arrepende, pede desculpas, diz que não vai fazer, porque realmente ele não tem desejo de fazer aquilo. Faz porque ele tem uma dificuldade de controlar esses impulsos. A paranoia e a dissociação podem estar presentes, especialmente naqueles momentos de intenso estresse. Então, tem um estresse psíquico muito grande. Eles podem manifestar sensações, por exemplo, de que estão fora do corpo ou de que não estão vivendo a realidade. Que a gente chama isso de despersonalização e desrealização, né? E também até a amnésia mesmo. Faz alguma coisa, tem algum comportamento muito disruptivo e aí acaba depois esquecendo que bateu na mãe, que bateu no namorado. Esqueceu, não lembra. De fato, é um quadro de amnésia dissociativa. E paranoia. E a paranoia ela pode se manifestar tanto
em relação à paranoia mesmo de estar sendo perseguido, de estarem fazendo alguma coisa contra ele no momento de estresse, mas também por conta de distorções das percepções dos comportamentos alheios. Então, às vezes, esses indivíduos acham que eles podem fazer leituras erradas do comportamento alheio, do sentimento do outro, e achar que aquilo está sendo feito um complô contra ela, né? Algo que esteja ali realmente direcionado para ela. Eu vou passar até um pouquinho mais rápido, porque eu sei que eu estou me alongando. Mas os padrões de riscos, né, são comportamentos externalizantes, como agressividade, hostilidade, hiperatividade, sintomas internalizantes, incluindo a ansiedade, a depressão, os problemas em relacionamentos interpessoais, como agressão, né, então aqueles relacionamentos que realmente são muito agressivos, e a instabilidade na interação com colegas, inclusive, são indivíduos também que têm dificuldade de manter relações de amizade, então trocam de amizade muito rápido, justamente por conta dessa questão da idealização e desvalorização do outro, que isso é bem flutuante. As experiências adversas durante a infância. Então, assim, é uma coisa que é muito importante, porque, assim, embora o transtorno de personalidade borderline ele tenha cerca de 55% relação com as questões genéticas, herdabilidade genética. Isso é muito importante falar, porque as pessoas acham que não, que só é uma manifestação de algo que se viveu adversamente na infância. Mas, não. Existe uma herdabilidade genética e existem questões neurobiológicas envolvidas no cérebro desse indivíduo que tem um transtorno de personalidade borderline. Mas as experiências adversas durante a infância, elas também são significativas. Então, aqueles indivíduos, a gente percebe muito indivíduos que foram submetidos a tipos de violência na infância. Então, a violência sexual, né, abuso sexual, abusos psicológicos, negligência familiar. Então, esses indivíduos têm também uma predisposição maior a apresentar um transtorno de personalidade borderline. E um baixo nível de suporte materno, que aí é a mãe não suficientemente boa. Tentando aprender psicanálise. Mas esse baixo suporte materno, que a gente pode também chamar de uma certa negligência, né, familiar. Isso aqui é muito importante falar, que é o diagnóstico diferencial de transtorno de personalidade borderline e transtorno bipolar. TBH é transtorno bipolar, viu, gente? Então, existe muito erro diagnóstico. A gente, desde a residência, né, pega muitos erros diagnósticos em relação a isso. Então, pacientes com transtornos de personalidade borderline, muitas vezes sendo diagnosticados com transtorno bipolar. E aí são tratados como um transtorno bipolar e não respondem àquela medicação. E que transtorno bipolar é esse que, em nenhum momento, aquele paciente vai ter, de fato, uma estabilidade com a medicação? O que está acontecendo, né? Então, a gente precisa realmente ser sincero também, porque eu me lembro ainda, também na residência, que a gente tinha um professor que falava que ele preferia falar para as mães que o paciente tinha transtorno de bipolar para poder obrigar a mãe a fazer o tratamento correto. Enfim, mas isso, de alguma forma, não é legal, né? Como eu vejo. Então, assim, o transtorno de personalidade borderline, diferenciando, tem mudanças rápidas de humor, né? Então, é diferente do bipolar, que eles têm episódios mais duradouros em relação a essas variações do humor. E o borderline são reativos, tem reação, tem algum evento que desencadeou essa variação aí dessa mudança de humor, que duram normalmente horas. Já o bipolar, não, ele fica tempos, não tem relação com eventos imediatos. Então, é bem diferente. A gente consegue perceber na nossa prática a diferença. Assim. O transtorno de borderline tem uma instabilidade nas relações, né? A identidade constitui o núcleo central disso. Já o transtorno bipolar, os sintomas afetivos, eles são episódicos, ou seja, eles têm aquele período, que são pelo menos 7 dias, nos quais eles ficam intensamente tendo aquela alteração daquele humor. Então, assim, é bem diferente mesmo. A gente usa, muitas vezes, o termo muito pejorativo para o bipolar, né? Dizendo assim, você é bipolar, você muda de uma hora para outra, você uma hora está feliz, outra está triste. E, na verdade, isso não tem relação com o bipolar. Tem mais relação com aquele que tem uma instabilidade emocional.
As principais barreiras, né, o diagnóstico passa rápido, sobreposição com outros transtornos. Então, como eu falei, comorbidade é muito comum, né? Estigma e preconceito, pacientes são vistos como difíceis muitas vezes, né? Então, às vezes o próprio médico, meio médico, eu que trabalho também em hospital clínico, eu vejo como é difícil para os médicos, para a equipe de enfermagem, todos lidarem com esse tipo de paciente, porque eles não sabem lidar. Eles não têm preparo para lidar. Tem uma variabilidade dos sintomas, né? Então é difícil, às vezes, você captar em apenas uma entrevista, em apenas uma consulta. E, além disso, tem as mudanças dos sistemas classificatórios, né? Então, o DSM-5, que hoje é o DSM-5-TR, na verdade, o CID-10, que eles são categóricos mais, já o CID-11, hoje, ele tem o diagnóstico mais dimensional, então ele fala de todos os outros transtornos de personalidade em conjunto, vai vindo a questão da gravidade e coloca o borderline como um caracterizador, vamos dizer assim. Eu esqueci exatamente a palavra agora, mas é basicamente isso. Então, e quanto mais grave, quanto maior a gravidade, maior o prejuízo funcional desse indivíduo, e aí você também tem mais chances de ter o transtorno de personalidade borderline. Então, a própria alta comorbidade mascara o transtorno de personalidade borderline. A gente não pode dar, inclusive, um diagnóstico de transtorno de borderline quando um paciente está numa crise aguda de um bipolar. Porque o bipolar, ele tem muita comorbidade também com borderline. Existe comorbidade. Mas a gente não pode dizer, naquele indivíduo que está num transtorno ali agudo de depressão, ou de uma ansiedade muito grande, ou de uma mania, que ele também tem um transtorno de personalidade borderline. Por quê? Muitas vezes pode ser uma manifestação do sintoma dessa condição que mimetiza o borderline. Então, a gente precisa, primeiro, estabilizar o paciente em relação às outras comorbidades, para depois a gente avaliar essa disfuncionalidade em relação à personalidade desse indivíduo. Muitas vezes há uma dificuldade na entrevista clínica pelos relatos que são, às vezes, contraditórios, a dissociação idoafetiva, inclusive, daquele indivíduo, alta comorbidade mascarando, eu já falei isso, na verdade, falta de treinamento específico em avaliação de transtorno de personalidade, eu acho que isso é bem significativo. E para o tratamento, vou passar um pouco mais rápido, que aqui não é minha área. Mas, assim, o tratamento é basicamente psicoterapia, né? E aí eu acho que muitas pessoas podem se decepcionar com isso. Mas a terapia, ela é realmente fundamental para esses indivíduos. A gente sabe que a DBT é a mais estudada, né? Que se faz os treinamentos de habilidades, mas é muito caro, não tem profissionais, é muito difícil a gente achar, de fato, esses profissionais aqui no nosso meio. A terapia baseada em mentalização, também. Terapia focada na transferência, não conheço ninguém que faça. Terapia do esquema, e a gente aqui, no nosso programa, a gente faz uma integração da escuta analítica com o bom manejo clínico, que eu não sei se vocês conhecem o bom manejo clínico, né? Para o paciente borderline. Então, ele é um modelo generalista, acessível e eficaz. É um modelo que ele integra elementos das outras psicoterapias, né? Quem criou foi um psiquiatra, um grande estudioso, chamado John Gunderson, e ele integrou essas outras terapias para fazer um trabalho mais rápido, mais direcionado, e que fosse mais fácil dos terapeutas, dos profissionais, médicos, aplicarem mesmo no seu dia a dia. As consultas são semanais, estruturadas, tem uma ênfase na psicoeducação, como eu falei anteriormente, é muito importante a gente psicoeducar aquele indivíduo. Então, está com sintoma, tem os sintomas ali tão claros, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa comunicar aquele indivíduo diagnóstico, a gente precisa conversar com a família sobre isso, orientar como lidar com essas questões. Então, tem a adaptação social funcional. Isso envolve também a família. Esse cuidado envolve a família. E o manejo de crises. Existe um planejamento de segurança, inclusive, relacionado a essas crises. E o uso conservador de medicamentos. Por quê? A gente vê, inclusive, que são pacientes que são muitas vezes polimedicados. Como eu falei anteriormente, também tem muitas comorbidades. Então, a gente precisa tratar comorbidades. Na hora da crise, a gente até pode
lançar mão de alguns tratamentos farmacológicos para conter aquela crise. A ideia é que essas medicações saiam depois que se estabilizem. E fiquem aquelas medicações que estão tratando a depressão, a ansiedade comórbida, né, o transtorno por uso de substância. Mas, para o borderline em si, não existe um tratamento específico farmacológico. Aqui eu escrevi... Cadê? Só isso aqui, que a relação com... No bom manejo clínico, a gente entende que a relação com o prescritor pode ser muito mais valiosa do que as medicações prescritas. E a gente investe muito nisso aqui. Né? Bom, vou passar aqui rapidinho do manejo das tentativas de suicídio e da autolesão, dos comportamentos autolesivos, né? Que a gente pede para o paciente desenvolver o método pessoal de avaliação do seu nível de sofrimento emocional e de risco de suicídio, identifica a rede de suporte, e a gente tem o objetivo aqui de reforçar o princípio de pensar antes de agir, em detrimento de um pensamento tudo ou nada, porque com border tem muito isso, ou é 880, ou é tudo ou nada, não tem o meio termo. Então, a gente faz todo um desenvolvimento para poder avaliar esse nível de sofrimento, né? Que, às vezes, o sofrimento poderia ser pequeno para a gente, mas para quem tem um transtorno de personalidade borderline, isso fica realmente muito mais elevado, muito mais intenso. Aí, algumas situações que podem elevar o nível do risco, eventos negativos como rejeição, alta hospitalar, porque o hospital dá uma contenção naquele comportamento, mas quando ele sai de alta, que se depara com as coisas do dia a dia, muitas vezes aquilo acaba desorganizando. O abuso de substância vai aumentar o risco, a depressão também aumenta o risco de crise. E aí, os fatores que podem reduzir esse risco são as habilidades mesmo que são construídas de autoconsolo, e aí isso tudo é construído com o paciente. Reconhecer outras alternativas a esse comportamento autolesivo, a tentativa de suicídio, uso de antipsicóticos em doses baixas, a própria internação é uma forma da gente fazer essa contenção, e as novas formas de ajuda mesmo, né? Inclusive a terapia, avaliar novas terapias. É importante a gente escolher o nível adequado de cuidado. Então, a gente precisa fazer uma avaliação de pesar o potencial risco de usar um nível de cuidado menor, né, que seria ambulatorial, com potencial dano de usar um nível de cuidado maior, internação. A gente tem que ter muito cuidado nisso, porque, às vezes, também a internação pode ser utilizada de uma forma que não é apropriada. Mas, também, às vezes, a gente deixa de internar um paciente correndo um risco de que realmente aconteça alguma coisa, achando que é um acting out, achando que não vai acontecer nada, e, de repente, aquele indivíduo vai tentar suicídio e vai parar numa UTI, né? Então, a gente precisa saber também diferenciar o que é tentativa de suicídio e o que não é tentativa de suicídio. Aí eu vou passar isso aqui, porque eu não tenho mais tempo. Vou passar também isso aqui. Mas é muito importante nesse processo que a gente antecipe questões futuras de segurança. Então, a gente aqui, inclusive, nosso programa, a gente desenvolve um plano de segurança com o paciente, em que a gente faz o passo a passo, desde o reconhecimento dos sintomas da crise, dos primeiros sinais de crise, então, que são sintomas, às vezes, corporais mesmo, que vai entrar num pânico. E aí a gente vai passando passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, até chegar no nível de segurança máximo. O que é que esse indivíduo costuma fazer? O que é que ele está pensando, muitas vezes, em fazer quando ele vai tentar um suicídio? Então, a gente vai fazer o quê? Deixar o ambiente protegido. Vai tirar medicação, vai tirar perfuro cortantes, né? Então, a gente tem que deixar realmente o ambiente protegido. E a conclusão é que o transtorno borderline ele é tratável, o bom manejo clínico reduz esses riscos, a diferenciação diagnóstica ela é essencial e a aliança terapêutica e a integração teórica são fundamentais. E aqui eu deixo uma frase do John Gunderson, que foi um grande estudioso mesmo, um grande estudioso do borderline, que o transtorno de personalidade borderline não é um veredicto de desesperança, mas um convite para compreender e cuidar das feridas emocionais mais profundas. Obrigada.